O vídeo de hoje será um vídeo um pouco diferente dos vídeos que fazemos aqui no canal. Hoje eu não vou analisar o portfólio de um fundo imobiliário. Hoje eu vou falar sobre 3 critérios que eu costumo tomar notas, que eu costumo prestar bastante atenção antes de investir em um fundo imobiliário. O primeiro é o dividend yield. Esse é um indicador que chama a atenção dos investidores e que atrai muita gente. Só que o dividend yield alto, ele revela 2 coisas sobre o fundo imobiliário. Ou ele tem um portfólio mais arriscado, com a concentração de receita maior, ou ele tem uma estratégia mais arriscada de investimento, ou esse fundo imobiliário está com algum desconto em relação ao seu valor patrimonial. E aí você tem que entender a conjunção desses fatores para determinar se esse dividend yield ele é sustentável ao longo do tempo ou se apenas está escondendo algum tipo de risco implícito do fundo imobiliário. E a gente vai conversar sobre isso. Segundo ponto é o desconto em relação ao valor patrimonial. Na maioria dos casos, fundos imobiliários com desconto grande em relação ao seu valor patrimonial estão com esse desconto porque as pessoas estão saindo do investimento. As pessoas estão vendendo aquele ativo antes que os riscos maiores se concretizem. Na maioria dos casos é isso. É claro, há momentos de mercado em que bons ativos estarão descontados. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal com 3 ativos que hoje não apresentam nenhum problema grave, nenhum problema estrutural e que estão com algum tipo de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas você verá que não são descontos agressivos, não são descontos grandes, porque esses descontos grandes normalmente escondem algum tipo de risco. E não apenas isso, mesmo que o desconto ele seja menor, mas não seja um desconto agressivo, normalmente o fundo está sendo negociado com aquele desconto porque tem algum tipo de risco implícito ou explícito que as pessoas estão enxergando. E isso você tem que levar em consideração na hora de tomar a sua decisão de investimento. E o terceiro critério que eu também julgo bastante importante e que esse é um critério que do dia para a noite pode fazer você perder dinheiro com os fundos imobiliários é a questão da concentração em um único imóvel, a questão da concentração em um único inquilino, a questão da concentração em um único devedor, em um único CRI ou a questão da concentração em um único setor específico. É muito importante você procurar fundos imobiliários que tenham um nível de concentração baixo. E por que isso é importante? Porque isso garante mais previsibilidade de retorno ao longo do tempo. Bom, sem mais enrolação, vamos aqui a alguns exemplos práticos para você também aprender a fazer essas análises no momento em que você estiver investindo em fundos imobiliários. Os 3 exemplos que vou citar aqui hoje são fundos de papel, mas o mesmo vale também para fundos de tijolo. É claro, com contextos diferentes. O primeiro exemplo é o Urca Prime Renda. Então, você pode ver que é um fundo imobiliário que tem hoje um PVP de 0,4. Então, o fundo negocia com desconto de 60% em relação ao seu valor patrimonial e tem um dividend yield elevado, um dividend yield ali de quase 16%. E por que isso acontece? E isso acontece porque é um fundo imobiliário que várias das suas operações estão em inadimplência. Primeiro ponto a destacar é que esse é um fundo imobiliário do tipo high yield. Então, high yield significa altos rendimentos. E fundos imobiliários high yield, seja de tijolo, seja de papel, possuem altos rendimentos porque possuem uma estratégia de investimento mais arriscada. Então, no caso do Urca Prime Renda, é um fundo imobiliário que tem como estratégia comprar CRIs mais arriscados, ou seja, com risco de crédito maior. E o que aconteceu ao longo do tempo é que os riscos de crédito se materializou e esse fundo imobiliário passou a distribuir menos dividendos aos seus cotistas. Logicamente, o preço da cota desabou no mercado. E, nos últimos 5 anos, os investidores amargaram prejuízo de 30% em relação à Urca Prime Renda. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que esse risco ele não se materializa do dia para a noite. Então você pode ver que, por exemplo, entre 2020 até ali meados de 2022, é um fundo imobiliário que pagou altos rendimentos aos seus cotistas. Somente após 2 anos é que, de fato, os riscos se materializaram e o fundo imobiliário passou a distribuir cada vez menos dividendos aos seus cotistas. Então, esse é um ponto, esse é o primeiro critério que você tem que levar em consideração. Não invista em fundo imobiliário considerando apenas o seu dividend yield ou apenas o seu desconto em relação ao seu valor patrimonial, porque são fundos imobiliários que estão nessa situação porque tem algum tipo de problema. E aqui não precisa o valor patrimonial ser de 0,4. Esse valor patrimonial pode ser de 0,7, 0,8. O importante é você analisar a estrutura da carteira do fundo imobiliário como um todo.
Outro ponto que chama a atenção no Urca Prime Renda é essa concentração no PL. Então, você pode ver que alguns CRIs representam mais que 10% do PL. Ou seja, se um CRI desse isoladamente der problema, deixar de receber os juros desse CRI, automaticamente a renda desse fundo imobiliário, a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário pode cair ali mais de 10% de uma única vez. E isso pode acontecer em qualquer momento do tempo, porque é uma operação de crédito, sabe-se lá quando o CRI, de uma maneira em geral, vai dar problema. Então, evite fundos imobiliários que tenham uma concentração grande dos seus resultados em uma única operação. No caso dos fundos de papel, o ideal mesmo, é que essa concentração ela não passe ali de 5%. Mas se passar de 5%, é muito importante você analisar quem é o devedor daquele CRI. Além dessa concentração em um único CRI, é importante você ver também essa concentração por segmento. Então, no caso do Urca Prime Renda, você vai ver que é um fundo imobiliário que tem uma concentração grande em 2 segmentos, em loteamento e multipropriedade, que são segmentos mais arriscados ali para se investir em crise. Então, isso tem que ficar muito claro na hora que você estiver fazendo a análise de um fundo imobiliário. Então, cuidado com fundos imobiliários que têm a carteira de CRI, que possuem uma promessa de rentabilidade maior e, ao mesmo tempo, tem uma concentração grande ali em uma única operação e a concentração grande em um único setor. Porque se acontecer de algum segmento desse passar por um período de baixa ou algum CRI desse específico vier a dar problema, o fundo imobiliário ele pode sofrer muito ali em um curto espaço de tempo. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ficar de olho. O mesmo vale aqui para um outro fundo imobiliário de papel, que é o HCTR11. Então, veja que boa parte da carteira desse fundo imobiliário ou estão em carência de juros, que no caso são os CRIs com status amarelo, ou inadimplente, que são os CRIs que estão com status aí em vermelho. E aqui eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Eu quero chamar a atenção para aqueles CRIs que, por exemplo, possuem uma taxa de remuneração de IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então, aparentemente, são CRIs mais seguros, porque não tem uma expectativa de retorno de high yield. Por quê? IPCA mais 8, IPCA mais 9, não é um CRI que, é um CRI considerado high yield. Mas, mesmo assim, são CRIs que deram problema. Então, além de fazer essa classificação pela taxa de remuneração, é muito importante você considerar também os devedores desses CRIs. E no caso, por exemplo, aqui do Hectare, você pode ver que são devedores que são mais desconhecidos. Talvez, para quem mora na região em que essas empresas atuem, são empresas mais conhecidas, mas para a maioria de nós são devedores mais desconhecidos. Então é muito importante você, ao analisar um fundo imobiliário de papel, optar por aqueles fundos imobiliários que possuem em sua carteira um conjunto de devedores de grande porte. E aqui eu tenho destaque de 3 fundos imobiliários, como por exemplo o Kinea Securities, que tem uma carteira de devedores de grande porte e, na maioria, são devedores que todos nós conseguimos acessar informações financeiras. O mesmo acontece, por exemplo, com o MXRF, o mesmo, por exemplo, acontece com a FHI11. Então, prefira fundos imobiliários de papel que tenha na sua carteira um conjunto de devedores que você consegue ter mais informações, que você minimamente conhece ali a saúde financeira daquela empresa. É claro, você não vai conhecer a saúde financeira de todos os devedores do fundo imobiliário, mas você consegue ter uma noção de como está a saúde financeira de boa parte dos devedores desses CRIs. Então, foquem em fundos imobiliários de papel que tenha uma carteira de devedores com uma nota de qualidade de crédito superior, ou pelo menos empresas que têm um porte relevante, porque isso minimiza o risco de crédito, beleza? Esse é um outro ponto bastante interessante. Não analisar somente a taxa do CRI específico, se é IPCA mais 8, IPCA mais 7, mas analisar também quem são os devedores desses CRIs e focar em fundos imobiliários que possuem uma carteira de devedores com uma qualidade de crédito superior, uma qualidade de crédito que você consegue ter uma noção melhor de como está. E um outro ponto para você tomar bastante cuidado em fundos de CRI não é simplesmente analisar se o LTV daquela operação é baixo ou não. De fato, um LTV baixo já é um bom indicador, né? Você quer ali LTV de 50%, de 60%, melhor ainda se for de 40%, de 30%. Esse é o mundo ideal, você conseguir fundos de CRI que tem esse LTV baixo. Mas, além de analisar o LTV de uma maneira em geral,
é importante você verificar quais são as garantias atreladas àquele CRI. Pô, essas garantias já são imóveis performados ou não? Porque em fundos imobiliários de papel, há algumas garantias em que elas não estão performadas, ou seja, são garantias que, apesar de serem alienadas fiduciariamente, são imóveis que ainda serão construídos, são propriedades que ainda serão construídas. E se, por exemplo, essa obra atrasar, essa construção não sair, apesar de o CRI ter um LTV ali baixo, no final das contas, você não tem um imóvel performado, você não tem um imóvel pronto para poder ali executar a garantia. Então, é muito importante você verificar se essa garantia vinculada ao CRI, de uma maneira em geral, o imóvel já está pronto, já está performado, ou se, em caso de inadimplência, o fundo imobiliário ele consegue executar aquela garantia. E você só consegue ter esse nível de noção realmente analisando a carteira do fundo imobiliário de CRI como um todo. Então, é você olhar CRI por CRI, ver quais são as garantias, se é um segmento mais ou menos arriscado e ir fazendo essa ligação de pontos. Mas nunca olha apenas a taxa de remuneração do CRI e pronto, né? Investe no fundo imobiliário. Isso não funciona, beleza? Bom, e o último fundo que também exemplifica muito bem tudo que falamos aqui é o DEVA 11. O DEVA tinha alguns CRIs que, pô, aparentemente pela taxa, são CRIs que eram CRIs menos arriscados. Então você tinha CRIs aqui com a taxa de IPCA mais 10, IPCA mais 10,5, que hoje são CRIs que, para o momento em que estamos agora, são CRIs que podem ser categorizados como middle risk, mas mesmo assim são CRIs que deram problemas, né? Então, isso tem que ficar claro para você. Então, não necessariamente somente um CRI que remunera IPCA mais 15, IPCA mais 16, IPCA mais 14, IPCA mais 13, vai dar problema. CRIs com uma taxa de remuneração menor, aparentemente com risco menor, também pode vir dar problema. Então, você tem que analisar muito bem quem é o devedor desse CRI e focar em fundos imobiliários de papel que tem uma carteira de devedores que minimamente você tenha noção da saúde financeira dessa empresa, beleza? E não só isso, a garantia envolvida também. Imagine só, pô, uma coisa é um loteamento no interior do país, né? Uma outra coisa é você investir em um CRI, você coloca lá 100 milhões, 150 milhões de reais em um CRI, que a garantia, por exemplo, é lojas do tipo Big Box, por exemplo, galpões logísticos. Então, são níveis de risco totalmente diferentes. Pô, os imóveis, galpões logísticos, essas lojas do tipo Big Box são lojas, entre aspas, mais líquidas, mas mesmo assim são pontos que você tem que levar em consideração. Então, eu bato na tecla, mais uma vez, não leve em consideração apenas a taxa de remuneração do CRI, mas preste atenção no segmento de atuação e também quem é o devedor daquele CRI. É muito importante que você entenda esse ponto, beleza? Então veja no caso do DEVA 11, que é um fundo imobiliário que também tinha uma concentração um pouco maior em multipropriedade. Então, além de analisar todas essas características no portfólio de CRIs de um fundo imobiliário, você tem que levar em consideração também como é que está essa concentração por segmento e preferir fundos imobiliários que possuem um nível de concentração menor. Então, ao invés de você ter um fundo imobiliário que é tipo 45%, 60% concentrado em um segmento, prefira fundos imobiliários que possuem um nível de diversificação maior, principalmente fundos imobiliários que tenham uma alocação, uma distribuição para o setor que englobe setores mais tradicionais, mais seguros, como é, por exemplo, o caso de logística, como é, por exemplo, o caso de escritório. Alguns fundos imobiliários têm exposição a shoppings, mas você tem que entender quais são esses shoppings, porque temos no mercado alguns CRIs de shopping que estão inadimplentes. Então, você tem que entender onde está localizado esse shopping, qual é que é o tamanho do shopping, quantas lojas esse shopping possui, para você verificar se realmente vale a pena você investir naquele CRI ou não. Então, prefira fundos imobiliários que tenham essa diversificação por segmento de forma mais ampla, possuam uma concentração menor por segmento. Isso faz muita diferença no longo prazo. E, por fim, mais uma vez, já disse aqui no vídeo, mas deixo claro mais uma vez, evite fundos imobiliários que possuam uma grande concentração do seu PL em uma única operação. É claro, os exemplos que citei aqui são exemplos de fundos imobiliários de papel, mas o mesmo vale para fundos imobiliários de tijolo.
evite fundos imobiliários que possuam uma concentração grande de receita em um único inquilino. Fundos imobiliários que, por exemplo, possuam uma concentração de receita de 30%, de 40%, de 35%, de às vezes 60% da sua receita de locação em um único inquilino. Porque se esse inquilino rescindir o contrato, do dia para a noite, a renda desse fundo imobiliário pode cair bastante. Claramente, quando isso acontece, o preço da cota ela desaba. Então, muito cuidado com fundos imobiliários que tenham boa parte da sua receita dependente de um único inquilino. E para fechar aqui esse vídeo, então, não invista em fundos imobiliários só porque possuem um dividend yield acima da média do mercado. Isso pode ser uma armadilha. Não invista em fundos imobiliários só porque tem desconto. Então, a gente vê vários vídeos aqui no YouTube, fundo tal tá descontado, vale a pena? Na maioria das vezes não vale a pena. O fundo tal tá pagando muito dividendo, vale a pena? Na maioria das vezes está apenas escondendo um risco implícito ou esse dividendo talvez não pode ser sustentável ao longo do tempo. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. O fundo imobiliário está com dividend yield muito alto. Tá, mas a concentração de receita em única operação é muito grande, ou a concentração em um único CRI é muito grande, ou a concentração em um único segmento é muito grande. Então, se acontecer problema com o ativo que tem essa concentração muito grande, esse dividend yield ele pode ser reduzido pela metade ao longo dos próximos períodos. E, claro, o preço da cota ela mergulha junto. Então, cuidado, né, com a máxima aí de procurar fundos imobiliários que tenham dividend yield acima da média do mercado. E o investidor que tem essa carteira mais arriscada, vamos assim dizer, não necessariamente é o investidor que vai terminar com mais patrimônio lá na frente. E além disso, é muito importante você não perder dinheiro nos seus investimentos, porque quando você perde, você precisa de esforço maior, talvez 2 vezes, talvez 3 vezes, talvez 9 vezes maior, apenas para voltar à estaca zero. E era sobre isso que eu queria conversar no vídeo de hoje, beleza? Bom, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Mais uma vez, se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa o seu like. E eu quero saber de você, como está a sua carteira hoje? Você procura fundos imobiliários de maior qualidade ou você procura fundos imobiliários que têm um dividend yield maior do que a média do mercado? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. Um forte abraço, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!